boa noite, amigos do programa Companhia do Esporte. Hoje nós iniciamos a nossa edição com um cenário um pouco diferente. Nós íamos aqui na padaria Bom Gosto, a famosa padaria do Beto, onde a gente sempre toma um cafezinho, né? Beto Pessoa, boníssima, que sempre colabora com o esporte, companheiro realmente, né? Mas a razão de nós estarmos hoje aqui é para conversar com um dos personagens da história do basquetebol pontagrossense. Atualmente, nós já inclusive fizemos uma matéria em nosso programa. Nós falamos de um movimento muito grande, encabeçado pelo André Sábio Costa, o filho do Sábio Costa, que na década de 70, 80, foi responsável aí pelo ressurgimento do basquete pontagrossense, com grandes conquistas. O Marcel Moro, o Vargas também. São três pessoas que estão encabeçando um movimento para que Ponta Grossa tenha o seu memorial, ou seja, a história da nossa cidade seja registrada em todas as suas formas e seja um legado que fique para as futuras gerações. E nas minhas idas e vindas aqui na padaria do Beto, eu constantemente converso com essa figura ilustre, o Marcos Santos Cunha, que foi atleta de basquete de Ponta Grossa na década de 50, jogou entre os anos de 56 e 62. Hoje ele é um pecuarista muito bem sucedido e do alto, né, dos seus 80 anos de vida, a gente vai falar um pouco sobre o basquetebol. Marcos, primeiramente eu quero agradecer muito a tua disponibilidade da gente estar podendo conversar um pouco de basquetebol. Numa época de muita nostalgia, né? Muito. Primeiramente, vamos começar, como se diz, pelo início. Com quantos anos você começou a prática do basquetebol? Aqui comecei aí na época quando eu tinha uns 15, 16 anos. Comecei no juvenil da seleção de Ponta Grossa. E isso tudo nós devemos muito ao seu Borel de Vernet, que foi quem trouxe o basquete para Ponta Grossa, que incentivou o início do basquete, e a outra pessoa, o seu Irineu Santos, que era o incansável Canelinha, que cuidava da cancha de basquete. E eu participei primeiro na seleção de Ponta Grossa juvenil e depois fomos selecionados para a seleção paranaense de basquete. Fomos treinar lá em Curitiba e posteriormente ingressamos na seleção de Ponta Grossa. Eu participei do auge daquela equipe famosa, que era Maíra, Almir, Zanetti, Monta, Chaia, grande Chaia. E quando eu entrei, o Chaia já tinha acabado de sair da seleção. O senhor falou do seu Irineu, inclusive destacando essa pessoa como um dos grandes incentivadores. Claro, a coisa começou com o Borel, mas o seu Irineu, ele tinha algumas características, né, que são diferentes dos dirigentes atuais. O seu Irineu ajudava a preparar a quadra, o Borel para jogo. Conta um pouquinho mais para a gente dessa história. O Irineu, ele era o responsável por tudo pela cancha, pelos vestiários, pela roupa. O Irineu era uma pessoa incansável. Ele nunca perdeu um dia da seleção. Quando a cancha, vamos dizer, chovia, ele dava um jeito de arrumar serragem para a gente secar a cancha para poder treinar. O Irineu foi um baluarte. Incansável, na verdade. Incansável. Fala pra gente um pouquinho daquela época da quadra que ficava onde é hoje o Banco do Brasil da Augusto Ribas. O basquete foi ali mesmo. O auge do basquete foi ali na cancha Marechal Deodoro.
Os treinos eram segunda, quarta e sexta e sempre tinha muita gente para assistir os treinos da seleção. Inclusive eu era um dos que não perdia treino da seleção. E depois, posteriormente fui participar juntamente com a equipe de basquete de Ponta Grossa. O pessoal fala muito do Mair Fassi, que era um fanfarrão no sentido legal da palavra, uma pessoa brincalhona. Existem passagens hilariantes sobre essa figura, né? O Mair ele veio de Catanduva. Ele veio para... Ele naquela época não recebia nada, era a favor de um emprego. Ele foi funcionário da prefeitura. E o Mair era muito brincalhão, como na época ele morava no Palace Hotel e o pessoal à noite não tinha televisão, então ia todo mundo à noite para a Rua 15. E ele tinha que atravessar a Rua 15 e quando terminava o treino ele ia batendo bola pela rua e o pessoal que estava encostado na parede, ele jogava a bola acima da cabeça para assustar todo mundo. Então, depois, quando viam o Mair, todo mundo saía da rua, porque ele gostava muito de brincar com as pessoas. Como é que foi para o senhor essa fase, esse momento, essa vivência aí de praticamente 6 anos com intensidade no basquetebol, treinando e jogando muito? Quais são aí as grandes lembranças? O que fez na vida do senhor isso? O esporte ele dignifica as pessoas. O esporte todas as pessoas devem praticar o esporte. Na época nós tínhamos só o basquete. Então é muito importante que toda a juventude procure o esporte, para que o esporte ele encaminha as pessoas para a vida. O senhor, como um empresário bem-sucedido, inclusive, é um exemplo disso. O senhor comentou de pessoas que vieram de fora para jogar, né? Mas Ponta Grossa teve os seus nativos também de grande destaque, assim como a sua pessoa. Eu ouço muito falar do Schleder, do Monta. São atletas que são nascidos aqui na cidade, né? São. O Monta, o Zanetti, o Tchê, eram jogadores de primeira linha. O Chaya era um arremessador de longe, até tem uma passagem que quase ninguém sabe. Num campeonato brasileiro, eu não fui, foi em 1954. Esse campeonato brasileiro foi em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E quando Ponta Grossa representando o Paraná, foi jogar contra São Paulo, no bate-bola, o Chaya, como arremessava muito bem de longe, ele não conseguia, ele só acertava a cesta. E daí todas as duas equipes pararam para assistir o Chaya arremessar a bola. E ele, pelo que consta, ele incestou em seguida mais de 32 bolas de longe. O estádio, cada cesta que ele fazia no treino, antes do jogo, ovacionavam ele. O Chaya deixou muita lembrança. Bacana. Olha, a gente falou tanto da história do basquetebol da nossa cidade e agora eu convido o Marcos para que a gente possa falar um pouco de cada uma dessas fotos que estão aqui em cima da mesa, a gente contar um pouquinho da história. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos acompanhando, vai se lembrar, inclusive, com grande emoção dos momentos dessa passagem pelo basquetebol pontagrossense. Então, Marcos, vamos falar um pouquinho das fotos que você tem aqui em mãos, fotos históricas até por sinal. Essa primeira aqui, que ano é? Quem que aparece nessa foto aí? Olha, o ano devia ser 1958 ou 59, era a seleção da época. As pessoas que estão aí embaixo, do lado esquerdo, da esquerda para a direita, é o Joel Schleder, o Mair Fassi,
o Monta, o Zanetti, o Tchê e o Cabeção. Em cima da esquerda para a direita é o Naninho, o outro eu não me lembro, o professor Nassib, eu, Marcos Cunha, não me lembro quem era, e o último era o Eto'o. Tem alguma passagem positiva aí, alguma situação em relação a essa equipe, Marcos? Eu não me recordo, Tá ok. Vamos para outra foto. Você disse que essa foto aqui é histórica. É. O que tem de interessante nela? Aí é os Jogos Abertos do interior de São Paulo e nós estamos desfilando, é a abertura dos Jogos. Quem carrega a placa é o Juarez Campelli. Atrás dele está o Monta, do outro lado, do lado direito aqui o Zanetti, e os outros são difíceis de... É porque estão longe também, né? É. Viu, Marcos, essa foto é em que cidade? Você lembra? Cidade de Bauru. Bauru. Jogos Abertos no interior de São Paulo. Jogos Abertos no interior de São Paulo, 1956. Maravilha. E aqui, a gente conversava antes, é claro, na preparação da entrevista, você fez questão de pegar essa foto por um lance curioso, né? É uma das fotos tiradas da quadra onde hoje é o Banco do Brasil aqui no centro da cidade. Isso mesmo, essa aí é a cancha que nós chamamos cancha Marechal Deodoro. Qual que era a curiosidade da época, Marcos? Naquela época não tinha televisão ainda e a Rua 15 sempre estava cheia de pessoas à noite. E como a gente não tinha nada que fazer, a gente ia assistir os treinos da seleção. A seleção treinava segunda, quarta e sexta e sempre enchia de gente para ver a equipe principal de Ponta Grossa treinar. Bacana. Vamos para outra foto. Essa foto também tem Marcos Cunha. Qual que é? Fala para mim quem são as pessoas que estão envolvidas aí e qual é a razão da foto. Da esquerda para a direita é o Ciro Frari, Otto Cunha, o Joel Schleder, Moisés Judikovski e o Marcos, e sou eu. Essa foto aí, houve uma disputa com Curitiba e nós perdemos um jogo para Curitiba, lá em Curitiba, e aqui ganhamos por um placar mais elástico. E nós fomos convocados para a seleção paranaense juvenil para disputar o Campeonato Brasileiro em Fortaleza. Infelizmente, na última hora, a aeronáutica cancelou o voo e nós não pudemos ir no campeonato. É interessante até que você comentava que vocês ficaram praticamente um mês treinando lá em Curitiba, né? E no fim acabou frustrada a viagem. Nós ficamos alojados lá na base aérea, lá no Bacaxeri, e treinava todo dia no Círculo Militar. Bacana. Vamos a outra foto. Essa aqui você falava que é uma parada que vocês deram, porque na época se viajava muito de trem, né? Como não tinham estradas, era tudo de terra, a seleção viajava só de trem. Nós íamos até São Paulo e depois pegava outro trem para ir para alguma cidade que a gente fosse jogar. E numa dessas paradas veio o trem atrás, estou eu do lado esquerdo, Rui Macedo e o Mair Fassi do lado direito. Bacana. Vamos continuar andando aqui. Essa foto aqui é uma foto de São Paulo, né, Marcos? Houve um campeonato brasileiro de novos na cidade de Guaratinguetá. E como Nossa Senhora da Aparecida era perto, nós fomos passear lá. Da esquerda para a direita é o João Ney Frari, sou eu e o Mair Fassi. O Mair Fassi sempre estava em todas, né? Estava. E esse time aqui, Marcos? Esse time aí foi o time que foi jogar em Bauru. Jogos Abertos? Jogos Abertos no interior de São Paulo. Consegue se lembrar aí de quem são os personagens da foto? Aí lembro. De pé do lado esquerdo para a direita é o Dalton Noemberg, o Tatu, o Edson Guimarães, o Biratã Ulisses Tamandaré Barcelos,
o 10 é o Ciro, o 6 sou eu e o 8 é o João Ney Frari. Embaixo, da esquerda para a direita, é o Juarez Campelli, o Xixa, o Lúcio Miranda, o Monta, o Zanetti e o Joel Schleder. Tem alguma passagem aí de conquista dessa equipe? Como é que foi? Nós fomos eliminados por Sorocaba. Nós tiramos o 4º lugar na época. Ok. Isso aqui é de que ano mais ou menos? 1956. 1956. Vamos a mais uma foto. Essa aqui me parece que é no ginásio Borel do Vernet. Essa no ginásio Borel do Vernet, realmente eu não me lembro o que foi. Parece que é o time do Guarani? É o time do Guarani. Quem que tá ali? Em cima da direita, de pé, é o Leodegar Correia, o Juarez Macedo, o Xixa. Embaixo, da esquerda para a direita, é o Celso Frari, o Joel Schleder, eu e o Cascatinha. Bacana. Provavelmente um campeonato local, hein? Devia ser, porque já era no Borel de Vernet isso aí. Perfeito. Vamos a outra foto. Essa aqui é uma foto histórica, né? Para que o telespectador tenha uma ideia da importância que tinha o basquete e os eventos esportivos, né? Fala pra gente um pouco dessa foto. Foi um campeonato pontagrossense em que o Guarani foi representado pelo juvenil da minha época e a época posterior. E nós ganhamos o campeonato e esse evento foi a entrega de medalhas e na qual a gente se vê o seu Borel e o governador Ney Braga. O governador Ney Braga é esse de bigode bem ao centro, né? Bem ao centro. Tá. É o e o Borel é o que está do lado direito dele, no caso? É verdade, é ele. Perfeito. E daí os demais são os atletas da equipe? Sim. Vocês conquistaram o título na época? Sim, foi conquistado e daí recebeu as medalhas. Aí em cima é o Dalton Weinberg, o Naninho, o seu Borel, Djalma de Almeida Frari, Aria Aires de Melo, o Eurico, o outro eu não me lembro, Luiz Augusto Justo Soares, eu e o Juarez Campelli. Agachado é o Tony Acras e o Edson Neves Guimarães. Bacana. Aqui ela já é mais específica, né? Aqui aparece você recebendo aí de um personagem ilustre também do basquetebol pontagrossense, né? Aí sou eu recebendo a medalha do seu Borel e o governador está sentado ao seu lado. Maravilha. E essa foto aqui é uma foto histórica também, né? Parece até que você comprou essa foto. Como é que foi a história dela? Essa foto foi comprada, meu irmão achou numa loja e ele comprou essa foto, pagou R$1 hoje. Essa foto é o início do basquete pontagrossense, nos anos de 1950. E são personagens que na época eram muito conhecidas na cidade. Em cima, da esquerda para a direita, era o Kamalti Becherani, o Motim é o 21, o Maíra é o 17, o 9 é o Alfredo de Barro Júnior, o 15 é o Rony Frari e o 3 é o Chaya, famoso Chaya. Embaixo, agachado, era o Monta, o outro não me lembro o nome agora, o 23 é o Nassib, o 13 eu não consegui reconhecer. Esse é o único que você não reconhece, né? É o único. Depois ao lado é o Zanetti e o Xixa, professor Xixa Stakoviak. Bem, pessoal, aí você teve uma ideia. É claro que o memorial do basquetebol pontagrossense, ele tem centenas de fotos, centenas de histórias, não só do basquetebol masculino, mas também do basquetebol feminino. Ponta Grossa teve uma boa equipe de basquete feminino também, destacando até a própria Siboney Guzzo Pedroso, que recebeu convocação para a seleção brasileira, né, Marcos?
O Ponta Grossa começou no basquete feminino pela esposa do médico, Dr. Russo. Ela que começou a comandar a seleção feminina de basquete. E essa seleção começou mesmo a jogar fora nos Jogos Abertos de Campinas. Eu acredito que era 1960. Foi onde que a seleção feminina de basquete estreou. E depois uma história bacana pela frente, né? A Siboney, ela pode contar bem melhor a história do que eu. Inclusive, a própria Siboney eu já entrevistei várias vezes. É uma pessoa que hoje tem um torneio de basquete master que leva o nome dela por toda a história de vida que ela tem com o basquetebol, né? De onde surgiu até a própria família dela, né? Foi onde ela se relacionou, casou, teve filhos, todos basqueteiros. Mas, Marcos, eu quero agradecer a tua participação com a gente. Eu tenho certeza que esse material vai ter uma utilidade muito grande para o Memorial do Basquete de Ponta Grossa, que é um grupo que existe no WhatsApp hoje, que começou com 29 pessoas e hoje tem mais de 60 integrantes, que envolvem vários anos do basquetebol pontagrossense. Achei muito legal essa reverência que você fez à figura do Borel do Vernet e também o Irineu, que graças a eles e essas pessoas que hoje estão vivas e as pessoas que estão iniciando o basquetebol saibam por que o basquetebol existe em Ponta Grossa hoje, que tem esses dois nomes por trás, né? Sim, com certeza foi seu Borel que levou avante essa empreitada. Maravilha. Marcos, mais uma vez, obrigado por tua participação. É um prazer muito grande, fico lisonjeado de poder receber todas essas informações e também levar ao amigo telespectador um pouco da história do basquetebol pontagrossense. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ok. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais Cedo Esporte. Fique por aí.